Às vezes, quando se fala de teste de software, parece que todos os testes são iguais, né? Se falar, o teste falhou, precisa ser criados testes precisam ser executados e tal, né? Parece que todos os testes são iguais, né? Na verdade, não é bem assim. Existem diferentes tipos de testes que podem ser aplicados no sistema, que são aplicados em sistemas. E esses testes podem ser categorizados, né, podem ser descritos de acordo com algumas dimensões. Né? No geral, se consideram tipicamente três dimensões para os testes de software, que vão responder às perguntas de quando testar, o que testar e como testar. Né? Então, quando testar é o nível do teste, o nível, que ponto do processo do desenvolvimento eu vou fazer esses testes. O tipo de teste vai dizer se eu estou testando funcionalidade, estou testando desempenho, por exemplo, né? Security, né? Às vezes. E a técnica de teste. Então, como eu testo esse software, né? Como eu vou de fato criar os testes, né? Os casos de testes. Então, os testes de software podem ser vistos como situados em um espaço, né? De acordo com essas três dimensões. Então, cada teste que eu aplico no sistema, ele tem um nível, né? Que pode ser teste de unidade, teste de integração, teste de sistema, ou teste de aceitação. Ele tem uma técnica, né? Que, né, tem diferentes técnicas, a gente vai ver algumas. E o tipo, né, pode ser teste de funcionalidade, de segurança e tal. Então, por exemplo, eu posso ter teste de unidade de desempenho feito com um teste baseado em defeito. Né? Então, cada teste, né, ele tem uma característica para cada uma dessas dimensões. Falando primeiro do nível, né, que é talvez o mais conhecido, né, que se sente falar mais, né, existem testes de unidade, né, que são tipicamente aplicados por desenvolvedores em unidades isoladas do software, né. Unidades depende do sistema da linguagem, mas tipicamente se a gente pensar em Java, por exemplo, unidade pode ser uma classe Java, né? Então, isso vai verificar se as unidades, né, funcionam corretamente de forma isolada, né? Teste de integração, né, tem como objetivo de ver se os elementos, se as unidades funcionam interagindo entre si, né? Então, se eu integro, né, essas unidades em um conjunto de unidades, elas produzem o resultado esperado. Né? Então, por exemplo, pensando em microserviços, né? Pensando em cada serviço como unidade, ele pode ser testado de forma isolada para ver se ele funciona, mas quando eu vou juntar mais de um serviço, pode ser que aconteça alguma coisa errada. Né? Teste de sistema, né? Ele vai testar o sistema como um todo, né? Então ele testa se os requisitos funcionais ou não funcionais do sistema como um todo, eles são cumpridos, né? Então o sistema se comporta como foi especificado. E os testes de aceitação, né? Que são mais o que os testes da parte de validação, né? Enquanto a unidade, a integração e sistema são mais testes de verificação. Né? O teste de aceitação eles são mais na parte de validação, porque né, consistem em testes voltados para validar os requisitos do cliente, né, e que tipicamente eles são condição para que o sistema, o software seja aceito em produção. Né? Então, o software funciona como esperado pelo usuário, né? Então, isso, né, é diferente do teste de sistema, que vai verificar a funcionalidade em si de acordo com a especificação. Isso pode ser visto melhor também pensando na visão, né, tradicional do processo de desenvolvimento. Né? Então, o cascata, o waterfall, né? Então tem uma especificação de requisitos, tem um projeto do sistema, né?
tem uma codificação do sistema, depois tem, né, a parte de testes, né. A parte de testes, né, na verdade, se vocês considerarem o processo AV, né, que né, um dos mais tradicionais, né, tipicamente você tem cada elemento, né, você tem uma parte descendo, que é o projeto do sistema, uma parte, o eixo da V subindo, que é a verificação do sistema, né. Então, cada elemento, né, da parte de projeto tem um correspondente da parte de teste, né. Então, na parte de codificação, né, tem os testes de unidade, na parte de projeto é verificada com os testes de integração, né, e a parte, né, os requisitos é verificada com os testes de sistema, testes de aceitação. A ideia, né, é que depois de ter feito a especificação de requisitos, aí já os testes de sistema podem ser projetados, né, deveriam ser projetados, especificados, né, então, porque eles saem direto dos requisitos, né. Depois que eu tenho um projeto do sistema, então os componentes com as interações deles, eu posso projetar os testes de integração, né. Então, se eu tenho, né, por exemplo simples, que eu tenho um sistema web com um back-end, um serviço back-end, um banco e um front-end, eu sei, né, que eu tenho esses 3 componentes e que eu preciso testar a integração desses componentes, né, e na parte de codificação, de criação das unidades, tipicamente são especificados, né, os projetos, os testes de unidade, né, que depois, né, são executados, né, de forma inversa, entre aspas, né? Então, teste de unidade, depois teste de integração, teste de sistema e, por fim, testes de aceitação. Então, os testes de unidade, né, ou teste unitário, né, também às vezes chamados de testes unitários, são né, a parte mais baixa, né, da escala de teste, né, então a parte mais simples, são testadas as unidades de forma independente, aplicadas nas partes menores do código, né, as partes tipicamente fechadas, né, mais ou menos, né, e tipicamente eles são feitos pelos desenvolvedores que construem a unidade, né, então tipicamente esses são testes mais simples, né, e são feitos pelo próprio desenvolvedores, muitas vezes, né. E também é uma oportunidade para, né, utilizar técnicas de caixa branca, que a gente vai logo ver o que quer dizer, né. Os testes de integração, né, são feitos às vezes pelo desenvolvedor ou pelo arquiteto, né, então pelo pessoa responsável de integrar as componentes, né. Tipicamente são feitos dentro de um ambiente controlado, que não é a máquina, né, do desenvolvedor, né, o teste de unidade pode ser feitos na máquina do desenvolvedor, já os testes de integração, tipicamente você precisa levantar serviços, né, juntar vários componentes, então tipicamente são feitos em um ambiente mais específico, né. O teste de sistema já ele visa verificar o sistema como um todo, né? Então isso é executado depois, né? E também dentro do ambiente controlado, mas também de um ambiente controlado que é mais perto do sistema real, né? Então você tem que ter uma implantação em algum hardware, enfim, ele precisa, né, de ter um ambiente quanto mais parecido com o que ele vai rodar de verdade, né? Isso é tipicamente feito por uma equipe especializada, né, que tem o papel justamente de testar o sistema como um todo, né? Testes de sistema eles podem avaliar aspectos funcionais, né? Então as funcionalidades do sistema, mas podem avaliar aspectos não funcionais, né? Tipicamente os aspectos não funcionais são avaliados neste nível, usabilidade, desempenho, né? Desempenho você não faz muito assim, tem algumas coisas de desempenho você pode avaliar em uma unidade, né? Mas
para ver o desempenho realmente de uma funcionalidade, você precisa tipicamente avaliar no sistema como um todo. Já os testes de aceitação, né, tem um objetivo, né, de verificar se se o sistema pode ser aceito, né, em produção. Esse é tipicamente uma responsabilidade do cliente ou de uma equipe de teste, né, talvez do cliente, né, e isso, né, justamente é feito em no ambiente real, né, ou no ambiente ainda mais próximo do real, para validar aspectos mais, né, enfim, mais que tem a ver com a interação com o usuário final mesmo. Nos testes de aceitação, né, tem o que se chama teste de alfa, teste de beta, né, se diferencia em teste de alfa e teste beta. Vocês, né, devem ter visto essa terminologia muitos nos jogos, né, beta teste, né. O teste alfa, o usuário testa o software em um ambiente ainda de desenvolvimento, um ambiente que não é 100% o ambiente real, né, um ambiente que simula às vezes o ambiente real. Então, né, isso os desenvolvedores participam, ainda não é completamente no ambiente do cliente, né? No teste beta, o usuário testa o software no ambiente real, em que ele vai usar o sistema de verdade, né? E são os próprios usuários que registram as falhas encontradas, né? Então, isso é o beta teste, né? Né, resumindo, a gente pode resumir com esse diagrama, assim, essa slide, esse desenho, né? Então, um teste de unidade, né? Você testa os blocos de forma isolada, né? Teste de integração, você monta partes dos sistemas, né? Juntando peças, né? No teste de sistema, aí você testa o sistema como um todo, né? E no teste de aceitação, né? São testes em que você testa o sistema junto com o usuário no seu uso pré-estabelecido, né? Sobre as técnicas de teste, né, a dimensão de técnicas, né, existem tipicamente três macro grupos, né, três macro categorias. Existem várias técnicas de testes que podem ser agrupadas, né, em teste caixa preta, caixa branca ou teste baseado em defeito, né. Existe essa taxonomia também esse nome, né, de teste funcional e teste estrutural, mas eu não gosto muito porque eu acho que o funcional ele confunde um pouco com requisitos funcionais e tal, né? Então eu prefiro, né, usar caixa preta, caixa branca e teste baseado em defeito, né? Então, em que caixa preta é basicamente sem conhecimento da estrutura interna do sistema, sem saber como foi desenvolvido, enquanto caixa branca, né, sabendo, né, você testa o sistema sabendo alguns detalhes de como foi desenvolvido, e isso permite usar algumas técnicas mais específicas, né? Então, teste caixa branca, né, técnicas do tipo caixa branca, são testes projetados com base na estrutura do componente, né, e isso permite criar testes que fazem uma verificação mais precisa do comportamento interno dessa estrutura, né. Então, por exemplo, você pode dizer, eu quero passar por todos os caminhos, né? Se você sabe como é o código, você pode dizer isso. Se você não tem conhecimento da estrutura interna, você não pode dizer isso, né? Pode fazer esse tipo de construir os testes dessa forma, né? Então, o teste caixa branca, o testador tem acesso ao código fonte, né? Conhece a estrutura interna do produto e né, isso facilita várias coisas, isolar funções ou testar partes específicas do código ou, enfim, permite entender melhor o que está acontecendo de fato, né? Por outro lado, o teste funcional ou caixa preta, né, é baseado nos requisitos do software, nos requisitos funcionais, né, na interação do sistema, do componente, né? E o foco na aplicação, né, no uso
da interface do componente do sistema, né, em relação ao mundo externo. Então, nesse caso, o testador não tem nenhum acesso ao código-fonte, né, ou não usa o conhecimento do código-fonte, né, e é hipotizado, né, que ele não conhece a estrutura interna do sistema. Então, são criados testes apenas baseado com o que a gente sabe da interface do sistema ou do componente, né? Isso a gente vai ver alguns exemplos. Além disso, tem o teste baseado em defeito, né? Então, isso é baseado em defeitos que se sabem podem acontecer, né? Então, isso é usado bastante em requisitos não funcionais, né? Por exemplo, em security, né? Você sabe que pode acontecer SQL injection, né? Então você testa para ver se o sistema é afetado para SQL injection, né? Então, e teste baseado em defeito visa, né, testar possíveis falhas que acontecem baseado em informações históricas naquele tipo de sistema, ou naquele, né, tipo de arquitetura e tal, né? A terceira dimensão, né, a dimensão do tipo de teste, né? Então, o que eu quero testar, né? Tem uma classe, né? Uma classe é o teste funcional, né? Então, que tem o objetivo de avaliar se a função está correta, né? Então, eu quero testar a funcionalidade, né? Quero testar se os requisitos funcionais estão satisfeitos. Mas além disso, eu posso ter vários tipos de testes. O teste de desempenho, né? Para avaliar se o desempenho está, né, tá bom entre os requisitos, né? De novo, tem que ter requisitos de desempenho para fazer um teste de desempenho, porque senão eu não consigo dizer se o teste passou ou não, né? Faço um teste de desempenho, mas eu não tenho requisitos de desempenho. Então, eu vejo que o software responde em 10 segundos. 10 segundos é bom, não é bom? Não sei, né? Se eu não tenho os requisitos, não posso dizer isso, né? Teste de desempenho tem vários tipos, né, de teste de desempenho, vários subtipos. Teste de carga, né, então, em que ele, basicamente o objetivo é levar o sistema ao limite de carga, né, então, medindo a capacidade de carga total do sistema, né, então, você fica enviando pedidos para o sistema, né, tentando verificar até que ponto o sistema, né, consegue atender, né, os pedidos. Teste de estresse, né, ele é um pouquinho diferente do teste de carga, né, ele vai levar o sistema até o limite, né, em que ele não consegue mais atender os pedidos, né, então até o limite de estresse, né, de limite máximo, vamos dizer, né, ou além do limite máximo, para medir a capacidade de recuperação, né, quando a carga diminui, né, então isso pode ser medido de várias formas, né, pode ser medido com a capacidade de fato ou não de recuperar, né, pode ser medido com quanto demora para o sistema recuperar e tal, né. Tem os testes de usabilidade, né, que eles visam verificar quanto o sistema é fácil, é confortável de usar, né, pelo usuário, né. Então, clareza na comunicação, facilidade de navegação e tal, né. Teste de recuperação, né, de novo, em que isso mais no geral, né, sem necessariamente ser relacionado com desempenho, em que basicamente você leva o sistema a falhar para verificar se ele consiga se recuperar e em quanto tempo, por exemplo, né? Teste de segurança, no sentido de security, né? Que eles visam, né, testar se os mecanismos de proteção estão funcionando corretamente, né? Então, por exemplo, né, tentar, sei lá, né, tentar
adivinhar uma password, né, uma senha do usuário com brute force, né, então tentando todas as possíveis senhas, né, isso deveria gerar algum alerta, por exemplo, no sistema, né. Teste de configuração em que você pode testar o sistema em várias configurações hardware e software, né, então ver, por exemplo, se ele funciona em todas as igual em todas as plataformas previstas, né. Então tem vários tipos de testes além dos testes estritamente funcionais que a gente pode fazer, né. Um pouco mais em detalhes, mas assim, na verdade eu já falei bastante sobre isso, né. Então, teste de funcionalidade, né, ele tem o objetivo de avaliar se o software executa as suas funções, né, se ele consegue sustentar a correta execução por um período contínuo, né, e verificar basicamente se os requisitos estão implementados do jeito correto, né, e isso pode ser usado desde a fase de especificação dos requisitos, né, até a fase de operação do sistema. Então, esse, na verdade, é o que a gente considera quando a gente fala de teste, né? Tipicamente a gente entende teste funcional, teste de funcionalidades, né? Então, teste para ver se as funcionalidades estão implementadas do jeito certo, né? Teste de desempenho, né? Pode ter como objetivos várias medidas de desempenho, né? Tempo de resposta às transações, utilizo de memória, identificar pontos de gargalo, verificação níveis, né, de hardware e software, né, às vezes requisitos, né, do sistema, né, às vezes podem ser usados para estabelecer quais são os requisitos de hardware do sistema, às vezes, né, e né, isso são usados quando se quer avaliar tempos de resposta de uma funcionalidade, o uso de recursos e coisas do tipo, né. Teste de carga, né, eu já falei para, por exemplo, verificar, né, se o sistema suporta um determinado número de usuários, né, às vezes nos requisitos você tem, o sistema precisa suportar até 10.000 usuários ao mesmo tempo, né, então isso, né, é um requisito não funcional, que você pode medir, né, pode avaliar na verdade, né, com um teste de desempenho, um teste de carga, né. Então, né, isso pode ser usado para avaliar determinada carga de usuário, de transações, né, que tem que ser, né, definida por algum requisito pelo cliente, né. Teste de estresse, o teste de robustez, né, robustness testing, isso visa entender como o sistema funciona quando ele opera fora das condições limite, né, fora das condições em que ele foi projetado por operar, né. Então, isso tem várias formas disso, né? Por exemplo, executar o sistema com baixos recursos ou com outros sistemas que usam os mesmos recursos, entradas fora do domínio esperado, né? Enfim, condições limites em que o sistema não deveria se operar, né? Mas visar se ele consegue, de que forma ele consegue, né? Isso às vezes usado, né, para especialmente de novos sistemas que têm uma certa criticidade, né, para determinar se o sistema funciona bem mesmo em situações inesperadas, né? Teste de usabilidade, né, de novo, né, isso é uma forma, né, de validação, né, para ver se o sistema pode ser usado com clareza pelos usuários, né, e isso tipicamente é importante quando tem uma interação forte do sistema com usuários humanos, né, que nem sempre é assim, e quando né, usuários que são de um, enfim, né, de um domínio aplicativo bem específico, que às vezes tem regras ou interações específicas, interações complexas, né, que às vezes né, o sistema precisa melhorar a forma de executar uma tarefa, né, e se não tem usabilidade
necessária, isso pode não ser verdade, né? Teste de recuperação, né? Então, isso, né, verifica se depois de uma falha, né, o sistema consegue se recuperar. Tem várias medidas, uma delas é o tempo médio de reparo, né, Mean Time to Repair, MTTR, né? O objetivo é, por exemplo, ver se o sistema, né, sistema quebrar, eu tenho backups, em quanto tempo eu consigo restaurar os backups, né? Existem processos de recuperação, consigo fazer recuperação sem ter mais problemas ainda, né? Isso, né, é importante quando a continuidade, né, availability requisito importante do sistema, né? Então eu preciso, no caso que o sistema quebre, né, eu preciso poder recuperar de um jeito rápido para manter a disponibilidade, né? Teste de segurança, de novo, né, isso descobre, né, ou visa descobrir vulnerabilidade, né? Então isso faz com que verifica que o sistema seja protegido, né? Isso tipicamente é feito, né, verificando para que não existem vulnerabilidades conhecidas, né? Então isso tipicamente executa ataques conhecidos, né? E isso tem que ser aplicado, né, quando o software tem requisitos ou tem problemas ou tem criticidades, né, de security, né? Se o sistema usa dados sensíveis, né, ou mexe com dados sensíveis, né, sistemas de banco, por exemplo, precisa ser testados para segurança. Por fim, o teste de configuração, né, ele visa verificar se o sistema consegue funcionar nas várias configurações hardware, software ou configurações do software mesmo. Ele consegue executar como esperado, né, em produção, né? O objetivo desses testes é verificar incompatibilidade, né, do sistema com outras aplicações ou sistemas operacionais, coisas que estão rodando ao mesmo tempo, né? E verificar que as configurações do sistema possam ser executadas de forma correta, né? Isso tipicamente você precisa fazer quando você vai implantar, vai colocar em produção uma nova versão, né? Uma nova versão maior do software, né? Por fim, os testes são também uma forma de facilitar, né, de acompanhar a evolução de um sistema software, né? Então, os testes, dos benefícios dos testes é ver se você não está introduzindo problemas, né, com a introdução de novas funcionalidades, né? Então, os testes podem ser categorizados de acordo também com a evolução do software, né? Então, muitas vezes se fala de teste de regressão, né, ou teste de progressão, em que os testes de regressão eles visam verificar que não foi introduzido nenhum efeito colateral, né? Então, tipicamente, o teste de regressão tipicamente testam apenas as funcionalidades que não foram afetadas pelas atualizações, né, ou que não deveriam ter sido afetadas. Então, eles visam verificar se tudo ainda funciona como antes, né? Então, tudo está funcionando, a gente não quebrou nada, né, entre aspas. Então, se chama teste de regressão, né? Enquanto os testes de progressão, né, por outro lado, eles testam apenas as novas funcionalidades, né, as funcionalidades que foram introduzidas, né, especificamente em uma determinada versão, né? Então, tipicamente, num conjunto de testes, né, você teria que ter alguns testes que são de regressão, né? Então, testam apenas coisas que não deveriam ser alteradas, né? E testes de progressão, que são os testes das novas funcionalidades. E claro, né, com base no resultado, aqui você pode, enfim, ter ações diferentes a ser tomadas, né?